Hoje é um dia de falar um pouco sobre esse terrorismo que está sendo feito em relação à aprovação da reforma da Previdência, né? O ministro, várias pessoas do governo, vários economistas influentes, vários formadores de opinião têm dito que se a gente não aprovar a reforma da Previdência, o país vai pegar fogo, né? Que o país vai entrar num caos enorme, que o país ele vai cair num buraco, e que o país vai quebrar, né? A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: o que quer dizer que o país vai quebrar? Antes da gente entrar no mérito de se isso vai acontecer ou não, eu gosto de definir, né, essa história de quebrar. Porque o que essas pessoas estão querendo dizer, principalmente os economistas, o que eles querem dizer quando dizem que o país vai quebrar, é que o Brasil não vai conseguir honrar os vencimentos que ele tem na dívida pública que existe aí. E aí eu digo o seguinte: se essa é a definição de quebrar, eu acho que vocês deveriam falar o seguinte: olha, vamos fazer a reforma da Previdência, senão não vai ter dinheiro para pagar a dívida pública brasileira, e não usar a palavra quebrar. Porque se a definição de quebrar é essa, ou seja, não honrar com a expectativa que algumas pessoas têm de receber algo que foi prometido lá atrás, a gente pode dizer o seguinte: a reforma da Previdência, o que ela está fazendo? Ela está pegando várias pessoas, milhões de pessoas, e não está honrando com a expectativa que essas pessoas têm de algo que foi combinado lá atrás. Ou seja, várias pessoas que começaram a contribuir ou começaram a trabalhar lá atrás e tinham a expectativa de se aposentar em tantos anos, e muitas dessas pessoas que são muito pobres, algumas pessoas miseráveis, pessoas que têm muitas outras que dependem delas. Se a gente aprovar essa reforma da Previdência, essas pessoas não vão ter aquilo com o qual elas estavam contando lá atrás. Então, a gente pode dizer o seguinte: o governo está quebrando na Previdência Social, ele está quebrando com essas pessoas. Se a definição de quebrar é não honrar com um pagamento ou com algo que tinha sido combinado lá atrás e algo que existe a expectativa de várias pessoas de receber. E aí a gente tem que dizer o seguinte: olha, a gente está quebrando com essas pessoas miseráveis, com essas pessoas mais pobres, com essas pessoas que estão na terceira idade sem ter mais a força de trabalho, para não quebrar com essas pessoas mais ricas, com essa minoria da população que recebe os juros da dívida. A gente está escolhendo quebrar com os mais pobres para não quebrar com os mais ricos. Mas aí vamos dar um passo atrás e se perguntar, né? Mas será que o Brasil vai quebrar mesmo? Né? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo tem na cabeça. Tem muitas pessoas que saem prejudicadas com essa reforma da Previdência, e eu acho que isso está ficando mais claro para todo mundo, né? Eu sempre repito, ninguém fica melhor depois da reforma da Previdência do que antes da reforma da Previdência. Todo mundo fica pior, tem que contribuir mais e recebe menos quando recebe, porque boa parte da população brasileira, com essa reforma da Previdência e com as novas regras, vai acabar morrendo antes de se aposentar, infelizmente. E aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: qual que é a lógica do governo, né? Dizendo que com essa reforma da Previdência a gente vai sair dessa crise, etc. E, obviamente, simplificando, porque os vídeos aqui têm que ser vídeos relativamente curtos, a lógica do governo é a seguinte: olha, a gente tem essa dívida que é um problemão, e nisso oposição e situação concordam, né? A dívida é um problema muito grande, e a gente tem que honrar essa dívida e matar esse monstro da dívida brasileira. E a melhor maneira da gente matar esse monstro que está consumindo a maior parte dos nossos recursos, e uma boa parte desses recursos que a gente paga na dívida não volta para o sistema, diferente da Previdência, né? Tudo que a gente paga na Previdência, as pessoas mais velhas que recebem muito pouco, recebem aquele gasto ali no dia seguinte, né? Você vai nas cidades pequenas do Brasil, tudo funciona na base da caderneta, do fiado. Tem a caderneta lá na lojinha, o cara espera o dia de pagamento ali da aposentadoria, no dia que paga a aposentadoria, movimenta o comércio da cidade toda, né? Então, os juros da dívida não. Você paga os juros da dívida, o valor que o cara recebe, ele compra mais dívida. Por isso que não é algo que estimula a economia. Mas o que o governo acha? Pô, a maneira mais certa, justa, correta, dê aí o adjetivo que você quiser, da gente equacionar e matar esse monstro da dívida, é economizar dinheiro, gastar menos em educação, gastar menos em saúde, gastar menos
em pagamentos de aposentadoria, e aí com esse dinheiro que a gente economiza, a gente vai pegar e pagar esses juros da dívida e ir diminuindo essa nossa dívida. O governo, sabendo que o grande risco que ele corre é isso que ele está fazendo, frear a economia, né? Ele não ter os investimentos privados que ele acha que vai ter com esse ganho de confiança, que é o que ele tanto diz que vai acontecer, e se você não tiver esses investimentos privados, o resto é 100% contracionista, então você vai fazer essa economia contrair. Com isso você vai ter menos impostos, você vai gerar menos receitas para o governo. Então, apesar de você ter menos gastos e ter a expectativa de pagar a dívida, você vai ter menos receitas também, um mata o outro e a dívida continua crescendo, né? E o que eu acredito, e muitas pessoas da oposição acreditam, é o caminho inverso, que é o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos agora, nesse momento que a economia está tão contraída, que as coisas estão tão deprimidas em termos de atividade, vamos investir em geração de riqueza. E com essa riqueza que a gente vai gerar nesse caminho, investindo mais em educação, investindo mais em saúde, investindo mais em infraestrutura, com esse dinamismo que a economia vai ter, com essa riqueza que vai ser gerada, a gente vai pegar um pedaço disso, mesmo sabendo que no meio do caminho essa dívida vai crescer. Lá na frente a gente vai ter tanto mais riqueza que vai poder pagar e matar esse monstro com que a gente vai ter lá na frente. É claro que esse caminho, que é o caminho que eu defendo, é um caminho onde você tem que rediscutir algumas coisas, como, por exemplo, a Emenda Constitucional 95. O governo nem tem como fazer isso. A lei de responsabilidade fiscal tem que ser rediscutida. E veja bem, rediscutida é modernizada, é adequada. Ninguém é contra ser responsável fiscalmente, né? Mas muitas vezes ser responsável fiscalmente significa ir atrás de receita também. Não é só cortar custo, né? Acho que banqueiro, eu vivi nos bancos muito tempo, tem essa mania de que a única maneira de você equacionar é cortar custo, né? Porque é muito afastado do processo produtivo, do processo de geração de riqueza. Então essas pessoas, principalmente do mercado financeiro, do sistema financeiro, não têm ideia de como se gera riqueza. Por isso que a primeira coisa que faz, e a única coisa que faz, é cortar custo. Não sabe como aumentar a receita, então a única coisa que sobra é cortar custo. Mas então eu acho que teria que ser discutido, e não assim, vamos fazer o seguinte, esquece ali o teto dos gastos, esquece a lei de responsabilidade fiscal, toca o barco aí gastando. Não é nada disso. É uma discussão responsável, uma discussão que envolve todos esses aspectos juntos, ou seja, o plano para gerar riqueza tem que vir junto com a discussão de você não ter mais essa restrição do teto dos gastos ou toda essa restrição da lei de responsabilidade fiscal. Você tem que mostrar que tem um plano, e um plano de onde você vai investir esse dinheiro, como você vai investir, quando você vai investir, qual que é a sua expectativa de gerar receita e como isso vai fazer valer a pena momentaneamente você ter um endividamento maior e um custo de dívida maior. Vamos lembrar que o custo de dívida do Brasil não é o maior do mundo, não é explosivo, né? Os juros sim, os juros sobre a dívida, o peso dos juros sobre o PIB sim, mas o tamanho da dívida não. O Brasil tem menos de 80% de relação dívida-PIB, Estados Unidos tem mais de 100%, Itália tem ali, mais de 150%, Japão tem mais de 200%, né? Então, assim, o problema não é o tamanho da nossa dívida, o problema é a história que a gente tem para contar, que é uma história que não adianta a gente se endividar mais sem ter um plano de onde vai investir esse dinheiro, que nem um business plan quando você faz uma empresa. O Brasil tinha que ter um bom business plan para justificar esse aumento de dívida temporária. E aí é o seguinte, gente, a gente tem que dar o benefício da dúvida para as duas posições, para a nossa posição e para a posição do governo. Os dois podem estar errados. Existem países que adotaram caminhos progressistas e deram super certo. Portugal está sendo um ótimo exemplo, aqui a Bolívia na América Latina está sendo um ótimo exemplo, e tem países que adotaram políticas neoliberais e que deram super certo. A Austrália é um ótimo exemplo, né? Eu nem gosto muito do exemplo do Chile, que as pessoas tanto dão. Eu sempre digo, o Chile tem uma característica específica que é o cobre, que é 50% das exportações do Chile e que subiu 4 vezes de preço nos últimos 20 anos, né? Então você tem os dois exemplos de países que deram muito certo no mundo. A Noruega é um país que adotou sempre, desde a década de 1930 ali, adotou políticas social-democratas, políticas socialistas em boa parte desse período, e um país que deu muito certo. E novamente volto a usar o exemplo da Austrália, que é a queridinha da vez,
também políticas mais neoliberais. Então, eu acho que os dois lados têm que pensar o seguinte, caramba, eu tenho que pensar, e se o Paulo Guedes e a turma dele estiver certa, né? Eu posso estar errado e eles estarem certos, não tem como eu não dar o benefício da dúvida. E eu acho que eles têm que pensar também, se a gente estiver errado e a oposição estiver certa, né? E o caminho foi esse de primeiro gerar receita, né? Gerar riqueza para depois pagar a dívida. E aí é o ponto que eu queria falar no vídeo de hoje. O motivo pelo qual eu sou tão convicto nesse caminho contrário à reforma da Previdência, nesse caminho onde se cria um plano de negócios para o país e você volta a ter um investimento público, volta a ter um investimento para geração de riqueza, ao invés de focar no aperto fiscal, no aperto de cinto. E o motivo é o seguinte, é um negócio que a gente fala muito em investimentos, que é o risco-retorno das duas estratégias. Se a minha estratégia, que eu digo minha, que não é minha, da estratégia da oposição, a estratégia que eu defendo, né? A estratégia dessas forças chamadas mais progressistas ou desenvolvimentistas, você dê o nome que quiser, dessa estratégia, né? Se essa estratégia estiver errada, a gente vai chegar daqui a alguns anos e realmente a dívida vai ter se tornado um problema maior ainda e esse monstro vai ter ficado ainda maior. Mas no meio do caminho, você deu educação para mais pessoas, você ao investir em saúde salvou várias pessoas da morte, você tirou a dor de várias pessoas, você vai ter construído várias estradas, você vai ter melhorado os portos, você vai ter ao longo do caminho ter deixado um rastro de construção. Então lá na frente você vai ter um problema, mas você vai sobrar ao longo do caminho só com coisas que foram construídas. Do outro lado, o governo pode estar errado e dar errado o projeto dele. Na Argentina, por exemplo, é um governo que entrou com ideias muito parecidas com o nosso governo no começo, antes de implementar, dizendo que faria isso, aquilo, cortaria aperto fiscal, vamos focar em honrar nossos vencimentos, diminuir a dívida, etc. E deu super errado. A Argentina está vivendo um caos, né? Então pode dar errado o plano dele. O problema é que se o plano dele dá errado, e ele agora está cortando educação, está cortando saúde, está tirando investimento em infraestrutura, está tirando tudo. Se chegar lá na frente o dele der errado, o monstro ficou maior e o rastro que ele deixa é só de destruição. Ele não constrói nada, ele só destrói ao longo do caminho. Então o risco-retorno das duas estratégias é completamente assimétrico. Os dois podem estar errados, mas um, se estiver errado, deixa um rastro de construção e de geração de riqueza. O outro, se estiver errado, deixa um rastro de destruição e faz com que o país fique numa situação muito pior do que está hoje. E é isso que as pessoas deveriam pensar. Existem duas estratégias, as duas têm riscos. E uma das duas foca em deixar um rastro de construção, mesmo que as coisas não deem certo, e a outra acaba inevitavelmente deixando um rastro de destruição. Até se as coisas derem certo, ou seja, elas só começam a dar certo lá na frente, mas se derem errado, elas lá na frente não trazem nada de bom e no meio do caminho só destroem coisas e trazem muitas coisas ruins para um país que já vive uma desigualdade enorme, um sofrimento enorme e a maior parte da sua população vivendo e sobrevivendo com muito pouco. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e algo para a gente pensar quando a gente ouve essas notícias todas de que o Brasil, se não aprovar a reforma da Previdência, vai viver um caos, vai pegar fogo, etc. Não somos reféns da reforma da Previdência. O Brasil é muito mais do que isso. Um abraço e até o próximo.